Hoje nós vamos falar sobre essa relação de pais que ajudam as mães na criação dos filhos. É muito comum ouvir aqui no consultório um discurso de uma série de mulheres cansadas com uma rotina extenuante que conjuga cuidar da carreira, cuidar do corpo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar das famílias que envelhecem, quase sempre com uma queixa de que não tem uma ajuda, um apoio dos pais. Em um outro discurso, uma certa alegria, uma certa felicidade, porque tem esse apoio, porque os pais ajudam nessa criação. E o que nós queremos dizer é que esses dois discursos eles são um pouco complementares e são perigosos. Porque a ideia de ajudar o pai, ajudar a mãe, parte do pressuposto de que a responsabilidade por aquela tarefa é da mãe. E essa é uma ideia que tem uma origem um pouco machista, que a Elizabeth Badinter descreveu e desconstruiu de maneira muito interessante no seu livro O Mito do Amor Materno. Ou seja, se a mulher está vocacionada à maternidade ou por uma questão metafísica ou por uma questão biológica, é também dela a responsabilidade por cuidar desse filho. E esse homem ele viria como coadjuvante, como aquele que pode auxiliar nesse processo. Isso está bem presente naquele modelo de família que a gente viu ser muito vigente na metade do século passado, quando os homens cuidavam da manutenção externa e as mulheres cuidavam da manutenção interna da vida dos filhos. E essa separação era uma separação que funcionava naquele modelo. Hoje em dia, felizmente, esses modelos estão repactuados. Então nós temos mulheres que estão fora e dentro e temos homens que estão fora e dentro dessa divisão na vida dos filhos. Ocorre que essa perspectiva ainda está sobrecarregando muito as mulheres, porque, em geral, como eu disse, elas dão conta dessas duas dimensões. E os homens, em geral, cuidam das suas carreiras e, de vez em quando, auxiliam, ajudam essa mulher na criação desses filhos. É muito importante entender que quando a gente fala de pai e mãe, nós estamos falando enquanto função. O que quer dizer que tanto um pai pode fazer aquilo que seria a função da mãe, como a mãe pode fazer a função do pai. Isso não faz dano à criança. O mais importante é que a criança entenda que existem adultos claros, vívidos, coloridos o suficiente para comunicar a dimensão do cuidado como referência entre afeto e limite. Isso significa uma adoção simbólica. Essa criança, qualquer criança, precisa ser adotada por seus pais, sejam eles biológicos ou não. E também não importa muito se essa família está sendo conformada por um homem e uma mulher, ou por dois homens e duas mulheres. Isso também é tema para um outro vídeo e é secundário. O que vai fazer a diferença é um entendimento de que aqueles adultos assumem essa criança. Ocorre que muitas vezes esses pais ressignificam sua posição e terminam assumindo esse filho e começam a se empoderar de uma certa parte da vida dos filhos que outrora estava designada apenas para a mulher. E aí a gente tem um terceiro problema. As mulheres começam a se queixar, dizendo que o modo como esses pais assumem não é o modo correto, como se elas fossem detentoras desse saber que pode julgar um modo certo de criar esses filhos. Isso pode chegar a extremos, como um exemplo que eu tenho para dar de uma mãe que dizia que não se confiava ao seu filho, a seu pai, num passeio ao shopping, e que para isso ela tinha que mandar a funcionária como sua suplente. Imagine o que significa para essa criança ter uma relação com o pai que ela não tem a confiança de poder estar sozinho com ele. Então essa é uma ideia também que precisa ser desconstruída. O pai e a mãe nunca vão funcionar igual diante dos seus filhos, e isso não é ruim. Isso é muito bom, são diferenças complementares. Então é preciso haver uma igualdade de posições no sentido do respeito, mas uma diferença de funcionamento. Essa diferença de funcionamento ela pode ser muito interessante para as crianças. Em resumo, portanto, o que a gente precisa comunicar a essas crianças é que nós somos pais claros, presentes, que estamos juntos e o resto, minha gente, é reinvenção. Um filho ele é sempre reinventado pelos seus pais e os pais são quase sempre reinventados pela interação com seus filhos.